Beleza, galera? Vídeo de hoje muito especial, bate-papo com Hamilton Gomes, guitarrista da banda Resgate e pastor da Casa da Rocha de Guarulhos. A gente fez esse bate-papo pelo Zoom e eu espero que você curta. Já deixa seu comentário, se inscreve no canal, compartilha, essas coisas aí. O Hamilton contou pra gente um pouco sobre o começo da caminhada dele com a guitarra e foi um bate-papo muito bom. Confere aí. Mas eu comecei na igreja tocando, aprendendo os primeiros acordes, tudo, e aí eu ficava naquela, precisa que toque guitarra, precisa que toque violão, guitarra, violão. Até o dia que a gente fez um cover do Resgate lá na igreja. Aí quando a gente Olha fez só, um cover do Resgate, aí foi quando eu falei assim, guitarra. O que eu gosto, o que eu aí você se gosto é decidiu. foi o para mim o divisor de águas assim, né? Então eu falei, até comentei com um amigo meu, falei, nossa, para mim ia ser muito legal começar isso aqui com o Resgate, cara, porque Legal. Pra gente para mim é uma alegria estar é, aqui. Muito legal. não, e assim, eu agradeço. E aí eu queria saber de você, como que foi para você, como que você, sei lá, descobriu a guitarra na sua vida, né? Escolheu a guitarra, por que não outro instrumento? Como que foi? Bom, Cadu, para isso a gente tem que ir lá para os primórdios, né? Sim, Então, eu nasci numa família cristã e numa família muito musical. Eu acho que isso é meio que concomitante, sabe? Porque dentro das igrejas, assim, até hoje, você tem muito um ambiente que favorece muito a arte, né? De um modo geral. Na época que eu comecei, um pouco mais restrito, mas a música sempre fez parte da cristandade, né? Então, assim, ser cristão é ter, de alguma forma, relacionamento com a arte e com a música, no meu caso, principalmente. Mas, além disso, eu tenho familiares que estão envolvidos com música, né? Então, além do ambiente igreja, aquela coisa, coral, cantor solo, piano, órgão, na minha época, né? Aqueles órgãos, aquela coisa toda, eu tenho, por exemplo, uma descendência musical. Então, o meu avô foi pastor no interior de São Paulo e ele tocava violão clássico. Um homem muito inteligente, seu João Gomes, aprendeu a falar inglês sozinho, ele era autodidata, e aprendeu a tocar violão sozinho. E ele tocava aquelas peças clássicas, lendo a tablatura e tudo mais, né? Eu tive um tio, meu avô já faleceu há alguns anos já, eu tive um tio que tocava piano, teclado, órgão, essa coisa toda. Ele foi ligado àquele projeto Palavra da Vida, aqui no interior de São Paulo, e então essa coisa dos dois lados, né? Meu avô por parte paterna, meu tio por parte materna, então sempre teve música na vida da gente, né? Então eu cresci nesse ambiente, nasci dentro da igreja praticamente e tal, e como a família musical e tendo o espaço que a igreja proporcionava, acho que foi meio natural, né? Eu comecei pelo violão. Eu lembro que uma vez eu procurei minha mãe. Eu sempre morei na região que eu moro aqui, zona norte de São Paulo. Só uma época que eu morei fora de São Paulo, tal. O pessoal que conhece a banda sabe disso. Mas a minha adolescência, minha infância foi sempre nessa região aqui da zona norte. E eu estudava numa escola, Rui Barbosa, ali na Estrada da Conceição, na Vila Guilherme. E aí eu passava na frente de um lugar que tinha uma plaquinha lá, leciona-se violão, essa coisa toda. E um dia eu pedi para minha mãe, né? Pedi para minha mãe que eu queria aprender violão. E aí, mamãe foi lá, me matriculou, sempre uma família humilde, deve ter feito seu esforço, né? Que a gente não sabe muito bem, porque os pais não contam muito, mas fez seu esforço e eu lá aprendi. Eu lembro que eu levava um caderninho e ela anotava as letras das músicas, né? E as cifras em cima. Mas na época era tudo muito difícil, né? Nós estamos falando de, sei lá, 40 e tantos anos atrás. Então, essa tecnologia, essa facilidade do cifra-clube, essa coisa é. não tinha, né? E essa professora não era cristã, então ela ensinava samba, ela ensinava essas coisas assim, música popular de um modo geral. Logo depois, aí eu comecei a usar essas coisas que eu aprendia dentro da igreja. Então, durante um período foi o violão mesmo, né? Violãozinho de nylon, vai, era garotão, tocava lá, tá, tá, tá. Mas aí teve uma época que eu parei, meio que achei que não era legal, deixei para lá.
Mas chegou uma hora que eu fui apresentado ao famigerado rock and roll. Aí não teve jeito. Quando eu comecei a escutar as bandas que eu curto até hoje, né, que me influenciaram bastante, aí a guitarra ganhou uma dimensão, porque a guitarra tem aquela coisa da rebeldia, né? Principalmente um pouco mais atrás, hoje nem tanto, né? Mas tem um cara com a guitarra na mão, ele pode revolucionar o mundo, é o que a gente Uhum. pensava, né? Então, eu olhava para aqueles caras e tal, e comecei a querer tocar. E aí na igreja tinha um cara, meu amigo Demerval, que ele tocava guitarra, mas era meio estranho, ele tocava guitarra como se fosse baixo, ele fazia aquelas linhas de baixo meio tradicionais, tum, tch, tum, dum, 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 tch, tum, dum, 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 tch, Sei. tum, dum, baiano, assim, eu estou falando disso há, né, muitos anos atrás. E aí foi o primeiro cara com quem eu comecei a conversar sobre guitarra. E aí surgiu, eu não lembro bem, eu comprei uma famosa Giannini Sonic, porque era o que tinha, né, gente? Você que está me assistindo não sabe o que é não ter o que comprar. Hoje a gente compra tudo fácil, qualquer instrumento, por mais barato que seja, hoje é bem construído. E naquela época era tudo muito complicado, né? Os braços das guitarras pareciam um arco de flecha, assim, era meio complicado. Mas era o que tinha. Comprei aquela Giannini e aí não parei mais. Fui arrumando, fui trocando, fui caminhando. Aí sim a guitarra começou a fazer parte da minha vida. O violão sempre esteve por perto, eu gosto, mas não é meu instrumento preferencial assim. Sempre foi a guitarra. E aí, na época, era tudo muito sigiloso, muito secreto, né? As informações eram muito complicadas e eu queria tocar heavy metal, eu queria tocar rock. Aí eu descolei um professor na Lapa, longe daqui, para me ensinar a tocar heavy metal, né? Cheguei lá, o cara me mostrou aquele negócio de power chord, tônica e quinta, né? Já, 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 já. Eu falei, cara, é assim, porque eu não sabia, né? Tocava É. só com pestana. E aí foi. E aí foi, e aí foi, e a guitarra foi ganhando espaço. Aí depois de um tempo veio a banda, até então eu tocava dentro da igreja. Quando o resgate começou, é que também a guitarra ganhou uma dimensão mais de qualidade, que eu comecei a entender como é que funcionava o instrumento, o que que eu podia fazer com ele, para onde ir, para onde não ir, porque, como eu disse, era um processo mais difícil, acho, do que hoje, porque as informações eram muito escassas, né? Mas a banda me ajudou muito também a entender o papel da guitarra dentro da própria música, né? O que que a gente podia fazer. E estamos aí, já esses anos todos tocando. Foi mais ou menos assim que a guitarra veio parar na minha vida. É Pô, isso aí. que legal. Então, deve ter muita coisa, mas vamos pegar assim, de várias dificuldades que você teve. Que Fala. você pudesse voltar atrás e você falasse assim, nossa, se eu soubesse disso antes, ia me dar um atalho assim de anos. Tem Ah, um. tem, não, tem. Eu, por exemplo, teoria musical eu sou péssimo, né? Eu sou um guitarrista básico de rock and roll que toco para minha banda. É basicamente isso, né? Certo. Eu não sou como esses guitarristas de internet e nem um pouco sendo pejorativo quanto a eles, tá? Os caras que dominam o instrumento. Eu sou um guitarrista de rock and roll que toco para minha banda, mas poderia ter sido melhor. Então eu tenho algumas lacunas de harmonia que eu não entendo direito. Eu tenho algumas coisas que, se eu tivesse seguido uma metodologia de estudo mais aplicada, mais assim com calma, né, eu não teria provavelmente essas janelas e seria melhor para mim. Meu domínio para do instrumento seria melhor. Eu poderia contribuir, inclusive, com o que eu faço hoje com a banda, melhor. Algumas coisas que eu fazia no começo da própria banda, eu fazia errado, não entendia direito, né? E você vai encontrar isso, alguns solos meio esquisitos assim, que hoje eu entendo, depois de um tempo fui entender que não era esse o caminho, mas era o que tinha. Isso foi falha de não ter um estudo metodológico com calma. E eu acho que isso também acontece, penso eu, com a galera hoje, porque você tem uma exposição de caras que tocam muito bem, fácil, né? Na minha época era difícil você encontrar os caras que tocavam bem. Você tinha Faísca, Mozart Mello,
né? Aqui no Brasil eram esses caras, mais alguns que eu não lembro agora, mas essa geração era difícil você ter aula com os caras, era complicado, tudo longe, e você não via esses caras tocando muito. Então, eu acho que a gente andava mais devagar, né? No sentido assim, dá para ir devagar. Hoje, eu acho que acontece isso também, porque você põe no YouTube, aí você vai ver aqueles caras que fritam demais e fazem as pessoas. Eu tenho a impressão que faz a galera querer correr demais, assim, né? Querer velocidade, aquelas coisas que é, chamam atenção, e algumas coisas mais simples, mas muito importantes, vão ficando para trás. Eu sinto isso. Se eu pudesse voltar, eu teria sido mais dedicado às bases, harmonia, entender técnica, entender o papel de algumas coisas dentro da construção musical. Eu acho que me ajudaria bastante, viu? Mas ficou muita coisa para trás. Tá certo. Furei muita coisa. Pô, mas que legal ouvir isso. E ainda ouvir você falando, nossa, muita coisa errada. E a gente que gosta fala, nossa, que legal. Então, É, então mas eu acho que é, faz parte da evolução da gente mesmo, né? O som do resgate mudou para caramba nos últimos anos. A gente flerta com todo tipo de possibilidade dentro do rock, né? A gente tem uma fase mais rock and roll, uma fase mais pop, uma fase mais southern rock. E isso é legal, porque dá para a gente expandir algumas coisas, mas em tudo você vê a nossa identidade, né? Mas tem algumas coisas que eu não faria, obviamente, né? Hoje, fazer o arranjo para essa música aqui, não, esse som aí não tá legal, esses acordes que eu usei não estão legais, esse riff ficou feio, mas faz parte da história, né? é, Você olha para trás e fala, "Pô, na época foi o que deu para fazer." legal. E aí, o que que você diria, um conselho, uma dica, pra gente terminar já, para alguém que está começando, que tá a fim de, além de tudo que você já falou também, né? Alguém que está começando, está querendo, está pensando se vai querer ser guitarrista, se, nossa, será que a guitarra é para mim ou não? E a pessoa, principalmente, né, no caso aqui do canal aqui, a pessoa que está tocando na igreja, que está querendo é, usar a guitarra para abençoar outras pessoas, né? Que dica você daria para essa pessoa? Ah, eu poderia falar muita coisa, então acho que eu vou falar muita coisa, mas vamos lá. Eu acho que uma coisa importante é entender o papel da arte, porque a arte ela tem um poder, Cadu, uma potência nela que é muito importante. A gente vive num tempo que é o tempo em que tudo é relativo. Então, o que isso significa? Cada um tem seu mundo, cada um tem seu jeito, e as pessoas se defendem, se escondem por trás disso. Então, já foi o tempo em que você pegava uma Bíblia e falava assim para um amigo da faculdade, para um cara do colégio, ó, deixa eu te falar aqui de Jesus, e mostrava a Bíblia para ele, ó, isso aqui é o que está escrito, ó, isso aqui que é verdade e tal. Se você tentar fazer isso hoje, obviamente eu não posso ser absoluto e dizer que vai acontecer, mas provavelmente você vai escutar a seguinte frase: isso é a tua verdade, eu creio de outro jeito, né? Então eu tenho a minha verdade, você tem a sua. E isso dificulta muito a aproximação das pessoas com o evangelho, fora esse monte de escândalos que a gente tem por aí, a forma como o evangelho é exposto hoje. Mas eu aprendi que a arte ela tem um poder de furar esse bloqueio, sabe? A arte ela tem um poder de atravessar essas resistências e chegar ao coração humano e abrir uma porta para que o evangelho chegue até as pessoas. Então, eu acho que todo artista, e uma coisa que a gente precisa assumir, que nós somos artistas, a igreja tem um problema com isso, né? Quando fala artista, parece que, uau, quem faz arte é artista. Quem toca guitarra faz arte e é artista. Então, começar pensando assim, pensando num motivo maior, já ajuda. O que eu estou fazendo aqui? Junto com isso vem a alegria de tocar, vem os relacionamentos que você desenvolve dentro da própria comunidade,
vem a satisfação de fazer uma coisa que você gosta, vem mais um monte de coisas legais, né? Mas eu acho que era bom, o artista cristão precisa pensar mais, precisa refletir mais. Não é só tocar bem, ele precisa entender o que ele está fazendo. Todos nós estamos ligados a uma missão maior do que a nossa, que é a missão de Deus, em reconciliar Deus, o homem consigo mesmo, é o que o apóstolo Paulo já nos diz lá em Coríntios, sobre a ação de Jesus, né? Aquele que reconciliou o homem com Deus. Então, eu acho que partindo desse princípio, a coisa vai muito bem. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu subo nesse palco e toco? Seja para um evangelismo, seja para uma adoração coletiva, né? Isso é importante para a gente não perder o caráter profético da nossa arte. Quando a gente fala caráter profético, não é esse caráter profético que muitas pessoas pensam de profetizar, né? Mas o profético que a gente encontra no Antigo Testamento, por exemplo, que é o ato de falar a palavra, corrigir, exortar, denunciar. O artista, ele é a pele da sociedade, ele sente diferente. E ele não pode perder essa sensibilidade e nem esconder essa sensibilidade. Então, o que a gente vê hoje é artistas cristãos que não falam o que deveriam falar, não falam sobre o evangelho como deveriam falar, não pregam, eles estão preocupados com o que as pessoas querem ouvir, porque eles querem tocar o que alcança mais gente, o famoso sucesso, né? E aí, quando eu faço isso, eu deixo de ser profético naquilo que eu tenho que falar, naquilo que eu tenho que apresentar, naquilo que eu tenho que denunciar. Então, parece um pouco complexo, mas eu acho que um guitarrista começaria muito bem se ele soubesse disso, por que ele está tocando. Mas, além disso, vamos agora para a parte guitarrística da coisa, não seja fominha, por favor. Aprenda a tocar dentro de uma banda, saiba o teu papel dentro da banda. Cuidado para não deixar o ego inflar, para você brilhar mais do que quem tem que brilhar, que é Jesus. Essas coisas que a gente sempre fala, a gente sempre ouve, mas elas são importantes. Então, musicalmente, às vezes, você repara que as bandas, elas, cada um vai para um lado, né? Elas não falam a mesma coisa, elas não tocam para a música, elas não tocam pela música. O melhor solo de guitarra que você pode fazer é aquele que se encaixa bem na música, que fica bonito na música. Às vezes ele vai ter 3 notas, mas tá bom. David Gilmour que nos ensine, né? Com pentatônicas, fazer melodias tão lindas como aquelas que ele faz, e outros caras, mas elas caem super bem. Se for rápido e cair bem, também tá bom, mas a contribuição maior é a música, o que a música pede, o que a música necessita. E não esqueça que você está numa banda, se for o caso, né? Toque para a banda, encontre o teu espaço dentro da banda, para que aquilo que você produz com o teu instrumento seja proveitoso para a banda, né? Porque caso contrário, pode ser proveitoso para você, mas para a banda não vai ser, e para a comunidade, se for o caso de alguém que toca dentro da igreja, isso também deve ser a nossa preocupação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tocando, eu estou servindo, né? Com o dom que Deus me deu. Eu te falei que era bastante coisa, então as janelas vão se abrindo aqui, né? Eu estou servindo, eu não estou aqui para aparecer, eu estou aqui para servir, para edificar as pessoas. E a gente que é pastor de igreja lida com isso, né? Com alguns músicos que não entendem o que estão fazendo lá. E isso é triste, porque a arte deixa de ter essa função coletiva, de adoração coletiva, profética, como eu disse, e as pessoas se perdem. E a última coisa, tire um bom som de guitarra, por favor. Faça um favor a você mesmo, preste atenção no som da sua guitarra. Eu lembro que teve uma época que eu e o Zé começamos a transição. Os 2 primeiros álbuns da gente, você vai escutar muita guitarra limpa, com coros. Era a época, bastante guitarra limpa com coros, final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas chegou uma hora que a gente percebeu assim, não, esse som aqui, o que a gente está errando?
Poxa, aí nós fomos nas referências. Fomos ouvir os caras que tocavam o que a gente gostava. Devia ter feito isso antes, mas a gente não fez. A gente começou a perceber, olha o som desse cara aqui, não é limpo, limpo. Tem um drivezinho, tem um crunchzinho. Olha que legal, que bonito que é isso. Aí nós começamos a procurar o nosso som, né? E isso é muito importante, uma identidade sonora para a sua guitarra é bastante importante. Um bom som de guitarra já ajuda bastante. Às vezes você faz coisa simples, poucos acordes, um bom riff, um bom som de guitarra, vai embora. Então, falei demais. Essas são algumas dicas que eu daria e espero que ajude você que está aí na labuta, na igreja, você que está tocando. Eu espero que te ajude um pouquinho. Se você gostou, deixa aí seu comentário e mais uma vez, obrigado, Milton. Valeu mesmo. Abraço, fique com Deus.